Olá, pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo por aí? Chegamos ao final da nossa série O Fim do Mundo. Esse é o último capítulo. Foram vários e vários meses de estudo para tentar passar para vocês um pouquinho dos bastidores espirituais do momento atual que a gente vive no planeta Terra. Momento jamais vivenciado no nosso orbe terrestre. Conseguiu entender o assunto? Não conseguiu ainda? Ficou meio em dúvida? Não deu tempo de ver todos os vídeos? Eu resolvi fazer este último capítulo tentando trazer um resumo, uma explicação um pouco menos aprofundada para a gente tentar entender o que está acontecendo. Vamos comigo então? Vamos lá? Aguardo vocês aí após a vinheta, mas se tem oportunidade, verifica os outros vídeos, veja toda a série, vai ficar muito mais aprofundado o estudo e mais fácil de compreender. Beleza, pessoal? Então aguarda a vinheta, nós já voltamos. Então estou voltando aqui e eu trouxe os livros para a gente encorpar e tentar passar para todo mundo o que foi lido, o que foi estudado nesses últimos meses, talvez anos, para tentar entender aí o que está acontecendo. Eu comecei a estudar essas obras que nos trazem sobre esse momento atual desde o começo da pandemia. Eu gosto muito desse tema e resolvi trazer para vocês aí esse canal justamente. A série é o primeiro trabalho, né? Nós iniciamos no canal agora um novo passo com vídeos curtos também, entre outros assuntos, mas eu quis trazer essa série primeiro para que quem buscasse o canal tivesse acesso a essas informações, porque o momento atual que a gente vive é muito conturbado e a gente precisa entender o que está acontecendo. Então essa foi a minha preocupação principal. E olha os vídeos, os livros que ao longo do tempo acabei estudando para trazer para vocês. Nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, né? Essas duas obras fazem parte da base da doutrina espírita. Vamos deixar aqui do ladinho. Eu também li esse livro que não é do Espiritismo, mas é de Pietro Baldi. Ele é espiritualista. Ele fala muito sobre a teoria dos ciclos, bate muito com os ensinamentos trazidos por Haroldo Dutra Dias. Inclusive o livro do Haroldo está aqui também, vamos ver? Esse aqui é do Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, muito bacana. Haroldo Dutra Dias, Despertar, muito bom esse livro, um dos melhores que eu já li. Amanhecer de uma Nova Era, Manuel Filomeno de Miranda. Uma das minhas paixões, né? Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Muito bom esse livro, eu amo esse livro. O meu preferido de todos é esse daqui. Apocalipse, Mitos e Verdades, do Haroldo Dutra Dias. Né? Eu gostei muito desse livro, muito bacana. O Haroldo é um dos maiores estudiosos desse momento atual, né? Encarnado. Novos Rumos, né, do Viana de Carvalho, é o mais recente trabalho de Divaldo Franco, né? Nós estamos em junho de 2023 gravando esse vídeo, é o último dessa série, né? No Rumo do Mundo de Regeneração, essa obra é magnífica, porque ela nos fala sobre a pandemia, né? Os bastidores da pandemia, o que aconteceu no mundo espiritual. E esse daqui também é o último trabalho da Joana de Ângeles. Muitos dizem que ela está reencarnando agora, né? Mas ela deixou esse presente aqui, uma obra magnífica que é Mundo Regenerado. Muito bacana também, tá? Esses foram os livros utilizados aí para você que tem curiosidade, quer se aprofundar mais no assunto. Tem mais algumas obras do Manuel Filomeno de Miranda que falam sobre a transição planetária também. Entre outros, tem muitos autores, muito bacana, e tem muito conteúdo pra gente. Pessoal, assim, a principal questão da série é que assim, ó, a gente precisa entender. Na doutrina espírita a gente aprende que a gente tem o livre-arbítrio.
Mas estudando essas obras eu percebi que, ao contrário do que ainda muitos pensam, o mundo não está largado, o mundo não vai mudar para mundo de regeneração a hora que nós quisermos, né? Você pega e puxa um exemplo de uma empresa, qualquer empresa pequena tem as suas metas pré-estabelecidas. Agora você imagina Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia e governador do planeta Terra, ele tem as suas metas pré-estabelecidas. E dentro disso, nós vemos que existem os ciclos, né? Assim como existe o ciclo do dia, da noite, que ninguém pode parar porque ele está ligado às leis universais do Criador, nós temos os outros ciclos. A Terra gira em torno do Sol, o sistema solar gira em torno de outro sistema, e essa questão de girar em torno de outro sistema tem muito a ver com essa transição planetária. Vocês já pararam para pensar que teremos muitos espíritos excluídos momentaneamente do planeta Terra porque não querem participar dessa mudança, né? Eu não quero, ponto final, né? Eu quero continuar sendo mal. Esses espíritos terão que ser excluídos momentaneamente por um orbe, muito provavelmente menos evoluído que o nosso, né? E lá eles poderão auxiliar. Mas para isso acontecer, não dá para ser em qualquer lugar e a qualquer momento. Espíritos trevosos e umbralinos, espíritos mais densos e pesados, não podem volitar. Eles precisam de um transporte, né? Eles precisam de um aparelho, eles precisam de uma nave, seja ela do mundo espiritual, claro. Então, a gente está falando aí, se forem 5% do planeta Terra que serão excluídos, exilados momentaneamente, né? Se fossem 10%, seriam 800 milhões. Então, por baixo aí, a gente tem em torno de 400, 500 milhões de espíritos, de pessoas que podem, né, deixar o orbe terrestre. Isso já vem acontecendo, é um processo que já vem desde do começo ali, né, dos meados que a obra nos trazem, as obras do Manuel Filomeno de Miranda, 2004, 2003, mais ou menos nessa época. Isso já vem acontecendo, um processo migratório em larga escala. Mas por que eu falo isso? Porque então esse outro sistema precisa estar meio perto de nós, né? Se tudo gira, né? Tudo tá numa engrenagem. Se ele está um oposto muito longe do outro, dificulta, né? A gente está falando de anos-luz, super distâncias. É óbvio que existe maquinário, existem, né, no mundo espiritual com ultras velocidades, mas mesmo assim isso não pode ser feito a qualquer momento. Então a gente percebe que nós estamos no mundo de provas e expiações, passando por um mundo de regeneração e estamos no meio de uma transição planetária. Nós já tivemos uma transição planetária quando migramos de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Eu não sei aproximadamente quantos anos isso, mas a gente pode colocar ali por baixo uns 300 mil anos, né? Que não, talvez menos, né? O Homo sapiens, né, iniciou a sua saga aí aproximadamente 250 a 300 mil anos. Mas enfim, não vem ao caso. A gente já vivenciou isso, mas não nesse patamar, né? Hoje nós temos um intelectual bem mais avançado. Então as pessoas têm essa dificuldade. O materialismo ainda toma conta da nossa atualidade. E esse é o principal problema, né? Jesus já veio, tentou nos mostrar, acelerar o processo. A gente esqueceu os seus ensinamentos, de um modo geral, é claro, salvo as exceções cristãs, mas a gente não está percebendo que estão chegando os tempos, né? Os tempos anunciados pelo próprio Cristo, do reino dos céus que viveríamos na terra, com os seus eleitos, separação do joio e do trigo. Quem são os trabalhadores da última hora? Somos nós, né? Essa é a última hora do mundo de provas e expiações. E quando a gente fala em última hora, a gente tem que sempre remeter a questões ilustrativas. Não é uma hora, mas quanto vale uma hora, né? A gente conversou, conforme Haroldo Dutra Dias nos trouxe, 42 anos. Então, em 2015, iniciou a última hora do planeta Terra. É óbvio que a gente não pode se prender a datas específicas, exatas,
porque quando a gente fala de um orbe no planeta Terra, né, se a gente tentar dar datas específicas, a gente vai estar sendo equivocado. Meados de entre 2050 e 2060 que serão os últimos anos ou últimas décadas aí do mundo de transição planetária, iniciando então um mundo de regeneração, seus primeiros passos, né? Mas o que precisa se ressaltar é que o começo vai ser um período de convalescença, como Emmanuel nos traz já também em algumas das suas obras. Como eu trouxe no último vídeo, a gente vai passar por um momento de dificuldade, né? Porque como o materialismo toma conta, a gente vê um padrão vibratório muito baixo na Terra. Os pensamentos de quem está na crosta, dos encarnados, estão criando miasmas, energias que estão condensando o planeta Terra, transformando, facilitando as infestações bacterianas e virológicas, né? Aí tem as questões das pestes trazidas pelo evangelista Mateus, né, no Apocalipse. Então a gente vai vivenciar questões de crise de ansiedade, depressão, que seria o contínuo, propriamente suicídios também, justamente porque as pessoas estão buscando coisas apenas nas questões materiais, elas não acreditam, em grande parte, a grande maioria não acredita numa sobrevivência do corpo e do espírito, né, do corpo espiritual, acham que tudo está fadado à morte. Então eu busco a minha vida inteira algo, e daí daqui a pouco eu morro, eu me deparo com dificuldades que eu nem acreditava existir. É isso que nós temos hoje, em grande maioria, no orbe terrestre. É por isso essa volúpia pelas sensações, essas necessidades sexuais, drogas, entre outros. Queria aproveitar ao máximo porque eu só tenho essa vida, então vamos aproveitar. Só que isso traz muitas frustrações, ansiedades, né? Então a gente tem aí nos próximos anos um afloramento das dificuldades nesse sentido. Porém, nós trouxemos também nessa série não só essas notícias mais ruins, né? Porque por mais que a gente saiba como espírita que a gente vai ter esse processo, que vai ser dificultoso, que está apenas iniciando nessa fase mais difícil da transição planetária, eu trouxe alguns vídeos que nos trazem esperança, né? O Brasil com a sua missão de pátria do Evangelho, né? A história trazida por Humberto de Campos, mostrando que Jesus, é claro que fica decepcionado com o que foi feito com o seu Evangelho na Terra, mas transplanta para o nosso país, para o Brasil, e aqui se torna então o hospital do mundo, né? Onde todas as nações se encontram, seja da qual for a maneira. É óbvio que uma das possibilidades, se continuar do jeito que está, né, as guerras, a gente provavelmente vai ter o desencadeamento de uma terceira guerra mundial. É óbvio que a gente não torce para isso, eu não torço, eu não tento levar a desgraça, né, para as pessoas se apavorarem, né, mas a gente verifica que um lado, cada lado, né, entre Ucrânia e Rússia, cada lado puxando para os seus amigos, digamos assim, e a gente só não sabe o que vai acontecer, quanto tempo isso vai durar, e é óbvio que o Cristo mesmo já teve soluções brilhantes quando, em meados da década de 60 do século passado, quase que aconteceu também uma guerra nuclear, né? Nós percebemos aí na narrativa de Manuel Filomeno de Miranda mesmo, que o Cristo visitou a Terra e ele mesmo direcionou aí para que o homem buscasse de repente a concórdia através de auxílio do Papa, né, a busca pela paz, e também a questão de inspiração dos cientistas para buscarem a ida até a Lua, né? E mudou um pouco o foco ali e a gente não teve essa guerra nuclear, graças a Deus. Mas enfim, é uma das possibilidades, e a gente como cristão, como espírita, a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que estar preparado. Em primeiro lugar, a gente não morre, né? Nós vemos no Livro dos Espíritos, quando nos falamos das catástrofes, das dificuldades,
de todas as intempéries que podem acontecer, onde a gente vê destruição, nada mais é do que transformação. Então, mesmo que haja aí qualquer tipo de coisa, Deus não erra, Deus não está jogando carta, como Einstein disse, né? Então, a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de situação. E eu também trouxe um vídeo falando que nós, os espíritas, ou qualquer outro tipo de cristão que seja cristão, né, na sua essência, sem desvirtuar através dos dogmas, mas cristão puro dos ensinamentos através do amor, são o pelotão de frente nessa batalha espiritual que vem acontecendo por aí. E os cristãos são sim os trabalhadores da última hora, os trabalhadores que têm como missão, né, nós alcançar o nosso objetivo, que é chegar ao mundo de regeneração. É a separação do joio e do trigo. A gente só não pode cair na desgraça de entrar nas portas mais largas que estão sendo abertas por espíritos trevosos e umbralinos que vêm reencarnando na Terra, que estão tendo a última oportunidade. Então, nessa fase de transição planetária, nesse final de transição planetária, nas suas últimas décadas, lembrando que iniciou lá há 200 anos atrás, né, quase 200 anos atrás, a gente verifica que nós temos de tudo. Nós temos espíritos superiores que estão reencarnando, como eu tratei no último vídeo, nós temos espíritos que estão tendo a última oportunidade, que vão ser os falsos cristos, né, que querer colocar a moral e os bons costumes no lixo, levantar a bandeira do aborto, do ódio, da inveja, do orgulho, né? Esses espíritos vão levantar essas bandeiras e nós não podemos deixar que isso tome conta. Esse é o nosso papel, mas o nosso papel de reforma íntima, começando por nós mesmos, para que não possamos ser obsediados por espíritos trevosos e umbralinos que não queiram participar desse novo projeto do Cristo, desse mundo de regeneração. E é essa batalha espiritual que acontece. Então, é como se fosse uma grande obra. Quando a gente faz uma obra na nossa casa, fica aquela bagunça, aquela montoeira de gente, é pedreiro, é carpinteiro, é mãe, filho, é festa no meio, churrasco, é bagunça, daqui a pouco tem briga. É mais ou menos isso. Mas depois as coisas se ajeitam. É o momento, né? Então, o nome da série, o porquê do nome? Fim do mundo. Porque é o fim de um mundo de transição planetária, um mundo de injustiça, um mundo em que o mal predominou. É o fim deste mundo, mas não que o planeta Terra vai acabar, né? Então, é o fim deste processo, é o fim deste degrau evolutivo. Nós estamos finalizando este mundo de sofrimento. É óbvio que no começo de um mundo melhor a gente vai colher aí, né? Mesma coisa, como eu citei, que se tivéssemos um pós-guerra, né? Como que ficou o planeta Terra após a Segunda Guerra Mundial? Destruído. Esse será o período de convalescença do mundo de regeneração, o começo dele, né? É o pós-batalha, é o pós-guerra, né? Mas se a gente olhar, fazem 70 e poucos anos, 80 anos da Segunda Guerra Mundial, o Japão está reconstruído, a Alemanha não tem nem sinais mais da guerra, né? Então, onde a gente vê destruição é um processo de renovação. Finalizando a série, finalizando o vídeo, eu gostaria de deixar o meu abraço para todos esses autores espirituais e encarnados que nos trazem essas informações para nos facilitar o dia a dia, para facilitar a nossa batalha espiritual, claro, mas a batalha principalmente com nós mesmos, porque a principal mudança que precisa ser feito é conosco mesmo, na nossa moral, nas nossas atitudes, para que nós alcancemos o avanço intelectual, mas começando por nós, depois pela nossa família e depois, quem sabe, nós possamos ajudar a sociedade. Mas busquemos esse avanço moral para que não sejamos obsediados, influenciados nesta fase final de transição e assim, de repente, jogar tudo por água abaixo, não nos deixar cair nas questões do suicídio, dos infanticídios, dos homicídios ou qualquer outro tipo de violência. Não nos deixemos influenciar pelo ódio, pela ira,
trazida por questões políticas. Vamos nos unir como os cristãos e vamos encarar esse momento de dificuldade e vencer essa batalha contra nós mesmos primeiro, mas depois contra todos aqueles que não querem a vitória do Cristo. Vamos mostrar que a terra de regeneração virá e nada vai obstaculizar, entrar na frente desse processo de renovação, porque a lei divina é uma lei natural e é uma lei de Deus e é uma lei de amor, né? Esses espíritos que não querem, se não querem esse processo, após a perda dessa batalha, com certeza terão uma nova oportunidade na Terra, mas eles precisam compreender de que qualquer faísca de luz já vence a treva. Obrigado a você que assistiu essa série, compartilhe, né? Se você puder, curta, mostre a outras pessoas, não por questões pessoais, mas para quem sabe, de repente, uma frase que ajude, né? As pessoas estão precisando bastante de informação, pois não estão compreendendo o que está acontecendo. E a doutrina espírita nos traz esse conforto, esse consolo de que tá difícil, mas vai passar. Está acabando o mundo do sofrimento. Nós encontraremos o reino dos céus aqui na terra mesmo, juntos com os ensinamentos do Cristo. Obrigado a todos, né? Fiquem todos com o Mestre Jesus e assim seja.